Fala pessoal, muito bem-vindos a mais um episódio do podcast aqui do canal do Anfitrião. E hoje a gente vai falar sobre quanto cobrar por diária no seu Airbnb. Esse é um tema complexo, é um tema que traz muitas dúvidas, é um tema que a gente quer ter a certeza das coisas e para isso trouxe especialistas aqui que vão ajudar a gente a ter ideias e como que a gente pode desenvolver raciocínios para chegarmos em conclusões de preço. Então, queria ter aqui... Opa, na verdade não está aqui. Está aqui a descrição que a gente separou aqui para eles. Espera aí que eu não separei tudo de uma vez, mas a gente acha certinho. Pronto, está aqui. Particularmente, eu já trabalho com eles há bastante tempo, então eu queria apresentar a vocês, e é a primeira vez que eu estou vendo pessoalmente eles aqui, estão aqui no podcast, uma honra recebê-los. Joana Coelho é consultora de soluções da Price Labs desde 2023, com mais de 10 anos de experiência em gestão de receitas. Você já vai entender o que é isso, gestão de receitas, né? Quem chega agora acaba ficando meio perdido, né? O que é isso e tal. E ela é responsável pelos mercados de língua portuguesa do Price Labs, correto? Certíssimo. Qualquer coisa, se eu estiver falando uma bobagem, você corrige. Não, tá certo. E Fausto Vieira da Silva também está na Price Labs, mas já está há 4 anos e atualmente é o gerente de mercados ibérico e brasileiro, liderando sua equipe no desenvolvimento de novas oportunidades de negócios. Depois você conta pra gente o que significa isso. Antes disso, foi gerente de receita e distribuição na Life Fair, certo? Falei certo? Life Afar. Life Afar. Yeah. Ok. E possui experiência em gestão de turismo, tendo colaborado com diversos hotéis e operadores turísticos. Então, é uma honra tê-los aqui no nosso podcast. E vamos falar um pouquinho sobre essa magia que é a precificação. Então, boas-vindas aí. Chegaram no Brasil, em São Paulo, estão curtindo um pouquinho o trânsito nosso aqui, né? Perfeito. Antes de mais, obrigado pelo convite também, Romulo. É um prazer também estar aqui. Espero que seja útil para toda a gente a informação. Maravilha. Joana, se quiser dar as suas palavras aí. Bem, finalmente, Rómulo, já falámos tantas vezes, já também virtualmente fizemos a Masterclass, portanto é um prazer finalmente estar aqui e pronto, espero que seja uma conversa muito útil tanto para nós, que estamos sempre a aprender, mas também para quem está a assistir. Maravilha. A Joana, ela sempre, não sei se você comunica com o Fausto, né? Mas eu sempre fico enchendo o saco da Joana. Joana, eu preciso fazer isso aqui, como é que faz isso? Aí ela me dá umas aulas de vez em quando, aí a gente marca umas masterclasses, e aí ela faz uma aula para os nossos alunos da nossa comunidade. E o ponto é, né? Vou começar com a pergunta que normalmente as pessoas me fazem e que não é uma resposta simples, mas ela acaba sendo. Mas eu quero ouvir de vocês. Como que a gente precifica um imóvel? Vamos falar de imóvel porque, na verdade, a tecnologia ela pode ser aplicada em vários contextos, né? Mas vamos pegar um imóvel que é basicamente o público que acompanha a gente aqui, anfitrião, a pessoa que tem um imóvel e tal. Como é que a gente precifica? Da onde que a gente tira esse preço? Bom, o básico, o primeiro, é entender a oferta e a demanda. Temos que saber qual é que é a demanda do mercado, que meses é que tem mais demanda ou não, saber o que é que os concorrentes fazem, que preços, ou pelo menos nível de preços é que fazem, para assim sabermos, antes de mais, posicionar os nossos preços comparativamente com os concorrentes e depois também conforme a demanda que vai existindo ao longo do ano. Isto assim, o básico dos básicos. Basicaço, né? E aí Exato. entra, obviamente, a complexidade de cada acomodação, né? Cada acomodação tem uma personalidade, uma forma de precificar, né? Enfim, o que você acha, Fausto? Eu acho que o importante é começar a fazer algo com uma estratégia. A partir do momento que nós pensamos no que estamos a fazer e fazemos algo com uma estratégia, já estamos a fazer gestão de receita. Mesmo que seja o mais básico. O principal erro de quem não faz gestão de receita é exatamente tomar a decisão baseado um pouco na intuição e não em algo definido como uma meta. E isto é tão fácil, pode ser tão básico como eu vou analisar os meus principais concorrentes, ou vou ver qual é a média de preço no meu... E depois vou tentar adaptar baseado na demanda, não é? Datas específicas, etc. E a partir desse momento já estou fazendo gestão de receita. Depois, claro que a complexidade pode ser maior ou menor, mas o importante é fazer baseado numa estratégia, baseado em algo de informação.
Às vezes as pessoas complicam muito e acham que isto é uma... E pode ser uma ciência muito complexa, mas a verdade é que o nível mais básico é mesmo básico. E toda a gente consegue fazer pode ter um apartamento e fazer gestão de receita. Não é necessário entrar em modelos muito complexos. Mas só para adicionar o que a Joana disse, é necessário ter alguns dados. Os dados podem ser usando ferramentas ou pode ser nós, manualmente, procurar esses dados. Se não tomarmos a decisão baseada em alguns dados, em realidade não estamos fazendo gestão de receita, não é? Porque tem que haver dados para tomar a decisão. E só para esclarecer também para as pessoas o que eles estão falando sobre gestão de receitas, para alguns é muito óbvio o que a gente está falando, para outros as pessoas ainda estão falando, como assim gestão de receita? Eu acho que uma forma até que o próprio Airbnb trouxe, né, é o preço inteligente, né, que na plataforma do Airbnb não tem a mesma função, quer dizer, ele foi pensado para fazer às vezes, mas na prática o preço inteligente é justamente você saber oscilar dentro de oferta e demanda, dentro de um produto específico, no caso um imóvel mais sofisticado, um imóvel mais simples, quanto que você vai precificar esse imóvel. E dentro da lógica, talvez você tenha que cobrar menos, aí às vezes você pode cobrar mais, dependendo de uma demanda, dependendo de uma oferta, dependendo de uma sazonalidade, é uma série de coisas, né? Então só para contextualizar para as pessoas, né, essa coisa do preço inteligente, né? Porque as pessoas muitas vezes acham que preço inteligente é um botão que você aperta, ou quando você contrata uma solução que te ajuda a precificar de maneira inteligente, basicamente você aperta um botão e tudo se transforma. Ainda que seja um pouco, tem a parte estratégica, né? Claro. Como que vocês veem? Porque assim, a pessoa que começa a ter uma ferramenta, como por exemplo o Price Labs, para fazer essa gestão, ela tem um processo de aprendizagem. Porque é apertar um botão, a partir do momento que você já sabe onde que você vai apertar e o que você vai fazer, igual um cockpit de piloto de avião, né? O cara quer fazer o quê? Ele quer apertar um botão para decolar e o outro botão para pousar. Mas você tem um monte de botões que falam, não, aqui é a turbina, aqui não sei o quê, o botão de emergência que faz aqui, faz ali. Como que vocês enxergam essa construção do aprendizado de uma pessoa, principalmente quem aluga imóvel, que normalmente é mais amador, já não é profissional, vamos dizer assim, e de um processo mais técnico, vamos dizer assim, né? Como é que vocês enxergam esse processo? Assim, eu normalmente o conselho pessoal que eu dou a gestão da receita nunca começa no preço. A gestão de receita começa na segmentação do seu produto. Ou seja, você antes de começar a pensar qual tarifa eu quero vender, qual é o preço da noite, você tem que pensar qual é o meu produto. O meu produto é para quem? Está em que localização? E depois ter uma ideia como funciona o mercado nessa zona. E isto é o primeiro passo. Se eu fiz um produto que é para alguém que vem uma noite em negócios, não é a mesma coisa que eu fiz um produto para alguém que vai ficar uma semana. Então, esse é o primeiro passo. Qual é a qualidade do meu produto no meu mercado e para quem eu vou querer vender. Depois disso, eu acho que passamos à parte das tarifas, que é pensar... como o Rómulo disse, não é exatamente o smart pricing, ou seja, é um smart pricing, mas com um objetivo diferente, um pouquinho do smart pricing que existe no Airbnb. E o primeiro objetivo é optimizar os meus resultados. E eu acho que isto é a palavra mais importante para quem não sabe o que é a gestão de receitas, que é optimizar. Não é vender mais caro sempre, é optimizar para... Dependendo da demanda e dependendo da qualidade do meu produto, eu posso aproveitar as melhores opções. O mais difícil, eu acho que é mesmo... É muito fácil nós analisarmos o que vendemos. É muito difícil nós registrarmos e entendermos as oportunidades que nós perdemos, né? Nós sabemos exatamente quanto vendemos, mas nós não sabemos se, em vez de 60% de ocupação, poderíamos ter 70%, e se em vez de ter um preço médio de R$300, poderíamos ter 350. E isso é o mais difícil da gestão de receitas, e o objetivo não é tanto vender o que já está vendido, é optimizar a venda antes para vender melhor. Então, eu acho que é por aí que a lógica tem que começar a entrar. E, normalmente, eu tento explicar isto de uma forma teórica, antes de entrar na parte técnica de agora você vai fazer isto. Porque se a pessoa não entende que este é o objetivo, pode não entender que uma ferramenta de preços dinâmicos, por exemplo, pode achar que não funciona porque não está vendendo mais caro, quando em realidade o seu produto
necessitava era vender mais e não mais caro, por exemplo. Para outras pessoas, talvez necessitava vender mais caro. Então, eu acho que entra um pouquinho por aqui. É entender duas palavras, que é optimizar e melhorar o resultado. Não necessariamente significa mais reservas, mais ocupação. Joana, pode complementar. Sim, à vontade. Em termos de Price Labs em si, nós temos sempre o período de 30 dias de teste gratuito e aí nós temos várias opções de autoajuda para quem não tem um contacto direto comigo ou com o Fausto. Primeiramente, entender, o que o Fausto disse, o que é a gestão de receita, porque é que é importante ter uma ferramenta como a nossa e depois ir aprendendo primeiro configuração. E depois, quando a configuração está, iniciar a sincronização, e eu digo que a partir daí é que entra mais a parte de cada usuário. Ou seja, fazer a configuração é muito seguir passo 1, 2, 3, está feito, mas só depois é que vamos conseguir avaliar primeiro a conversão, ou seja, estou a ter mais reservas, menos reservas, mais caro, mais barato, e depois aí sim começar na parte de analisar o que está a converter. Temos muitas ferramentas também para conseguirem analisar o mercado. Temos, por exemplo, nós chamamos Rate Shopper, que é algo que vai buscar todos os dias que preços estão a ser praticados pelos concorrentes, e aí também a parte mais estratégica. Ora, o mercado faz isso, mas o meu produto é muito parecido com estes concorrentes, vou ver o que estão a fazer, não só preços, mas também estadia mínima, que tem aqui um impacto também importante nesta parte, e aí então fazer a adaptação, porque lá está, o Price Labs é tudo muito bonito, é tudo muito automático, mas o Rómulo sabe bem e diz muitas vezes nas suas aulas, que agradecemos muito, é difícil às vezes passar a mensagem, mas também é máquina mais usuário. A máquina só não vai fazer tudo, vai ajudar imenso, especialmente para quem nunca fez algo do género, mas depois vem a parte do usuário e ser mais estratégico. Portanto, o processo será mais ou menos desta forma, e sempre aprendendo, sempre, tirando mais proveito da ferramenta. Eu gosto sempre de, quando a gente fala sobre gestão de receitas, né, trazer 2 exemplos, né? Um de companhia aérea, que a companhia aérea, ela faz gestão de receitas. Na verdade, acho que todas as empresas grandes têm um setor de revenue, né? Ou seja, um setor de estudo de receita. Por exemplo, numa companhia aérea, por que a passagem Rio-São Paulo às vezes é R$1.000, às vezes é R$200? Oferta e demanda. Exato. Várias coisas. Mas o avião, ele custa... Não vai variar tanto o custo de um voo de um lado para o outro. Vai variar a oferta para aquele determinado destino e quantas pessoas estão lotando aquele avião naquelas datas específicas. Então, é muito complexo. Inclusive, até quero trazer alguém de companhia aérea aqui para falar um pouco sobre essa complexidade, né? E, por exemplo, um mercado também tem gestão de receita. Imagina que eu sou um dono de mercado e eu compro uma carreta de leite. Aí fica lá o leite, ele tem 1 ano para ser vendido. E olhe lá, né? Só que pode ser que eu compre menos leite do que a demanda de pessoas que estão indo no mercado comprar esse leite. E aí acaba o leite. Aí eu tenho que encomendar mais leite, só que aí eu não tenho mais. Aí o que eu faço? Compro muito leite da próxima vez. Aí sobra leite na prateleira. Então isso é gestão de receita. No caso, no nosso caso de diária, as diárias vão apodrecer, porque se eu não vendo hoje, amanhã já era. Né? Eu não tenho mais como vender, né? Então, essa lógica de gestão de receita, ela acaba ficando muitas vezes complexa para quem inicia, né? Só que depois fica muito simples, né? Sim. Exato. Sim, é simples. E também tem que pensar algo. É normal que quando vocês façam uma previsão ou comecem a ver dados, é normal que os dados tenham uma margem de erro, ok? É normal. Até as grandes consultoras, quando lançam, ou o governo, quando diz vai ser X%, em realidade nunca é. Eles também erram. Mas é sempre melhor você ter uma análise e saber alguns dados antes de tomar a decisão do que não ter nada. Quando não temos nada, estamos mesmo perdendo as oportunidades. É importante também, e eu vou falar de um exemplo para ver que não é só o anfitrião ou o gestor que comete este erro, por vezes, de bloquear a estratégia de gestão de receitas. O maior inimigo da gestão de receitas são as pessoas. Eu digo na minha experiência pessoal, mesmo num hotel, o maior inimigo do gestor de receitas é o diretor-geral.
O diretor-geral é o maior inimigo. Convencer o diretor-geral que ele tem que fazer aquilo é muito complicado. Porque nós chegamos e dizemos, os dados estão dizendo que devemos fazer isso. Ele diz, não, nós sempre fizemos assim, agora vamos... É o maior inimigo do gestor de receitas. Então, eu acho que o primeiro bloqueio que nós temos que passar para entrar na gestão de receitas é entender que o que nós sabemos é limitado, os dados vão nos mostrar que há coisas que nós não sabemos. E quando nos mostrarem, nós temos que aproveitar essa oportunidade. Seja utilizando uma ferramenta como a Priceapps, que faz mais automaticamente, seja nós fazermos manualmente. Mas tem que haver isto. Nós temos que entender que os dados vão nos mostrar coisas que nós ainda não sabemos. E quando virmos que existe algo que está acontecendo, aproveitar e dizer, temos que tomar uma ação. E eu acho que isso é que é bastante importante entender. Normalmente, alguns clientes que nós vemos na Priceapps, o principal bloqueio, por vezes, é eles próprios achar que, por ter uma ferramenta de gestão de receitas, vão perder o controle do seu preço, ou vão perder o controle do que já conhecem. É como entrar num território desconhecido, então, eu não sei como vai ser, não sei qual é a tarifa, então eu sinto que estou perdendo o controle. É o contrário, em realidade, você está ganhando controle do mercado. E este... Normalmente é o principal desafio que nós vemos num usuário novo da Priceapps. Eu acho que tem muito a ver com apego também, né? Porque as pessoas são apegadas eu não vou baixar, eu não vou dar 30% de desconto. E o ponto não é ficar dando desconto também, não é esse, não é essa a coisa, né? Mas se você está vendo que naquele momento tem uma baixa demanda, beleza, o que você vai fazer? Né? Não sei, como é que você chega para um gestor de um hotel, porque às vezes o cara tem lá o hotel há 30 anos, essa coisa de RMS, gestor de receita, é recente, né? Assim, tecnologicamente falando, não sei nem como que os hotéis faziam antes, né? Não sei se tinha ali, a galera como falava entre si. Tinha uma tabela, compravam. época alta, baixa, preço fixado e já está. E era isso. Era só isso. A gestão de receita no máximo era mandar alguém lá, ver quanto que o cara tá cobrando lá. Então vou cobrar igual, vou cobrar um pouco mais barato. Né? Normalmente um set competitivo ali, escolhiam 4, 5, 6 concorrentes e dizia, vamos ver o que o concorrente está fazendo. O problema depois é que normalmente os concorrentes também faziam depois assim um pouquinho, às vezes, jogo sujo, não é? Porque punham uma tarifa visível que não era em realidade o que estavam vendendo, porque depois vendiam por outros canais. Então havia aí um pouquinho também de julgar qualquer público, porque sabiam que o concorrente ia ver isto, mas em realidade até... Existia uma coisa que hoje em dia já não existem, que eram as tarifas opacas, não é? Que era opacas, que era vender por canais que não são visíveis. Como que funcionava isso? Funcionava, por exemplo, por Groupons ou agências de viagem. Agências de viagem, sim. Operadores turísticos. Um pacote. Então, você tem ali as noites alocadas a R$300 por noite, mas em realidade, depois no seu site e na Booking, você tinha 400. Então, o concorrente dizia, mas está vendendo a 400 e está tendo ocupação. Como é possível? Mas, em realidade, a ocupação era toda a 250 ou 300. Então, por quê? Porque não havia muita tecnologia, então havia estas jogadas mais comerciais. Antes, o gestor de receitas era um pouco mais comercial em algumas coisas, depois era um bicho do Excel que estava lá fazendo cálculos, não é? Tentando fazer... tirando algo daquilo. Mas a estratégia, depois, em realidade, havia muita parte comercial. Eu acho que hoje, com as ferramentas, é um pouco mais transparente. Até é mais fácil hoje fazer do que se fazia antes. E essa parte, pode falar a hora que você quiser, tá, Joana? Sim. Se deixar, eu falo aqui, o Fausto também fala. Eu também falo muito, então deixa eu falar, Joana. Tranquilo. Eu só tenho a acrescentar nessa parte, mas eu acho que depois fica talvez muito complexo, mas o que está a acontecer nos últimos anos é que as tarifas opacas jogam muito com o online. Ou seja, há agora um jogo sujo que está a acontecer em que o hotel dá um preço mais baixo para um operador turístico, por exemplo, e o operador turístico o que faz é vender essas tarifas, por exemplo, Booking, Decolar, e depois com uma margem. Então eles conseguem depois ir buscar ao operador turístico com uma pequena margem e mais baixo muitas vezes do que o próprio site do hotel, o site oficial. Portanto, é um jogo muito, muito, muito complicado que está a ser feito aqui agora, mais em hotéis, mas sim. Eu imagino até, por exemplo, como uma locadora de carro, né? A locadora de carro tem um monte de gente que vende, né? Você vai, por exemplo, você tem aqui um site chamado Rental Cars no Brasil. Não sei se acho que é internacional, né? É da Booking. Não é o...
O Rental Cars é da Booking, É da né? Booking, tem é. o Priceline também, né? Mas o aí não tem nada a Kayak, ver. tudo isso. Perfeito, é verdade. Sim. É. E é muito complexo, porque, por exemplo, você tem os grandes operadores de locação, então você tem Localiza, você tem Hertz, você tem a Movida e tal no Brasil, que eles têm consórcios com empresas de fora. Então todo mundo ganha um pedaço de tudo ali, né? E o Rental Cars ganha também. Às vezes você vai no Rental Cars, tem uma oferta maior, por exemplo, do que reservar direto com a operadora, né? Então também tem outra parte de revenue dentro deles ali, que fica também bem complexa de achar como que vai e tal. E eu sou meio rato nessas coisas, que eu fico olhando, peraí, se eu for aqui, talvez eu tenha um desconto maior. E a pessoa que pesquisa, agora falando do ponto de vista do hóspede, né? Se ele faz uma pesquisa maior na internet, com mais detalhamento, ele consegue ver as diferenças de tarifas em várias plataformas, né? Sim, aqui no Airbnb está um preço, aqui na Booking está outro, aqui no pacote de turismo está outro, né? Então, para quem é hoteleiro, isso acaba ficando... eles têm um pouco mais de controle sobre isso. Agora, você pega um anfitrião normal, ele é um cara mais amador. Ele não vai ter muito essa noção de fazer dessa forma, né? Então, ele acaba patinando um pouco mais, né? E aí, você, às vezes, como um anfitrião, se comparando com outros anfitriões próximos de você, é diferente de um hoteleiro se comparar com outro hoteleiro, porque você está falando de pessoas profissionais. Exato. Agora, a pior coisa é o anfitrião que se compara ao vizinho dele, que às vezes nem o vizinho sabe o que está fazendo. É isso. Exato. Sim, isso é o principal erro. Por isso é que eu digo, segmentar o nosso produto é muito importante. Nós temos que saber qual é a qualidade do nosso produto, e o nosso produto é a nossa casa, o nosso apartamento, nesse mercado. Tem que haver, e eu isso aconselho a toda a gente, tem que haver um pequeno estudo só de qualidade para entender se eu estou na média, se eu estou acima da média. Às vezes existe um erro que não, mas o meu é mais bonito. Okay? Mas isso é um pouco emocional, porque para nós o nosso é sempre mais bonito, não é? Mas o hóspede pode não achar mais bonito. Tem que haver, claro que há formas de ver o resultado, não é? Se nós vemos, podemos ver pelo rating, não é? Qual é o rating, qual é o número de reviews, quantas reservas estou tendo. Se no mesmo edifício há 2 apartamentos que são muito similares e depois um vende muito mais que o outro, alguma coisa esse apartamento está fazendo melhor. Então, o vizinho tem que entender que este tem mais valor do que o dele. E aí a estratégia tem que passar um pouquinho pelo preço. Quando ele demonstrar o mesmo valor, porque preço e valor são coisas diferentes, né? Que é algo que nós também temos que entender quando começamos a fazer a nossa estratégia. Eu posso ter o mesmo preço e posso estar na mesma localização, o meu apartamento tem os mesmos metros quadrados, mas eu posso não ter o mesmo valor, porque o outro tem mais reviews, tem mais rating, não sei, talvez faça um melhor trabalho de marketing do seu produto, a descrição é melhor, as fotos são melhor, o que seja. Mas por alguma razão as pessoas reservam mais este do que este. Se eu sou o que não está vendendo, eu tenho que fazer uma estratégia mais agressiva com o meu concorrente. Com isso não quero dizer que uma guerra de preço entre todos é bom, não, é mal para todos. Mas eu tenho que fazer algo para chegar ao valor dele. Quando chegar ao valor dele, eu tenho que equiparar a minha estratégia. Eu acho que isso é muito importante. Eu digo isso porque no edifício que nós estamos hoje, eu fiz uma pesquisa só por curiosidade. Onde vocês estão hospedados? Estamos hospedados, sim. Nós estamos num apartamento de uma certa empresa. E no mesmo edifício há outras empresas com os mesmos apartamentos. Os apartamentos são os mesmos, o edifício é o mesmo. Mas eu vi que alguns estão vendendo R$100 à noite mais que o outro. Eu digo, porque é a mesma localização, é o mesmo edifício. E pelo que eu vi do calendário, os mais caros têm mais ocupação que os outros. Então, há algo aí que o outro não está fazendo bem. Talvez seja, eu não tive a ver as reviews todas, mas talvez seja um tema de review, um tema de rating. Talvez o outro inspire mais confiança. Talvez tenha algum detalhe no apartamento que chama mais atenção. Então, é necessário nós fazermos esse trabalho de casa e depois de sabermos isto e sabermos posicionar, eu acho que é mais fácil fazer uma gestão de receita. Ou seja, no fundo, gestão de receita, e mudando isto para simples, é mais fácil eu saber que preço devo colocar se eu entender como estou comparado à minha concorrência. Mas eu acho que o que o Rómulo também queria dizer é a questão de, especialmente no mercado do Brasil, aliás, nós já mostramos dados que provam que há muitos anfitriões que não fazem precificação dinâmica. E a verdade é que... Aquele 1%, né, que a gente falou, não sei se mantém esse número. Já aumentou um pouquinho, o que é bom sinal. Sim, aumentou um Legal. pouco. É bom sinal especialmente para nós. Mas a questão aqui é
É verdade que temos que ver o que os outros estão a fazer, temos que ver que há muitos que estão a fazer algo errado ou não estão a fazer uma estratégia otimizada de preços, mas acaba por ser sempre o mercado a ditar ou a comandar aquilo que nós devemos fazer. Portanto, há aqui duas faces, não é? Duas faces da moeda. Há de saber ser estratégico e seguir aqueles que estão a fazer bem, mas também há o mercado, e ele existe, e também temos que estar atento ao mercado. Nós podemos estar muito otimizados, mas se o mercado está a fazer, no geral, preços muito mais baixos, então certamente o mercado está a ter mais conversão do que nós. E temos também que baixar um pouco o preço e acompanhar essa tendência, não é? Portanto, é um equilíbrio que é complexo, mas é possível. E eu dou uma dica. Sempre que tivermos acesso a dados, é sempre melhor analisar, quando estamos analisando os mercados, é sempre melhor analisar, que isto também é um feedback que eu passei para dentro da PriceLabs, porque nós não estávamos mostrando isso, estamos agora adicionando. É sempre melhor analisar o número de noites vendidas no mercado que a ocupação. Porque a ocupação dá um erro. O caso do Brasil é um caso muito bom. O Brasil, nos últimos 2 anos, teve uma explosão de novos anúncios. Certo. Então a ocupação até pode descer, mas está se vendendo muitas mais noites. O número de noites vendidas está aumentando, mas a ocupação pode descer em alguns mercados, porque o mercado começa a ficar saturado de novos anúncios. Não é? O caso mais extremo que eu conheço foi no Dubai. Okay? Quando foi o Mundial do Qatar, como é um voo curto, e como o Dubai tem muito investimento imobiliário, houve um boom de investimento imobiliário no Dubai pelo Mundial do Qatar. Porque as pessoas iam ver os jogos ao Qatar, mas vinham depois ficar no alojamento no Dubai. E no Dubai triplicou o número de anúncios disponíveis, por exemplo, no Airbnb. Então, em realidade, você vê a ocupação e diz, não, mas as ocupações estão mais baixas do que o passado, então é um mercado mau. Não. O problema é que tem 3 vezes mais anúncios, o número de noites vendidas está continuando a aumentar, mas não aumentou 3 vezes, aumentou 1.3 ou 1.4 vezes, enquanto que os anúncios disponíveis aumentaram 3 vezes. Então, em ocupação do mercado, deixou de 60 para 40, por exemplo. Mas, em realidade, há mais noites vendidas. No Brasil, aconteceu isso em alguns mercados. No caso de São Paulo, eu não tenho agora os números aqui de memória, mas se formos ver quantos anúncios estavam disponíveis há 2 anos atrás, de certeza que havia menos 10 mil ou 15 mil no mercado. Sim. Se aumentaram 15 mil anúncios, mas não houve turistas suficientes para esses novos 15 mil subirem a ocupação até os 50% ou 60%, é normal que a ocupação geral deixa. Não significa que as noites não estejam aumentando. Okay? Então, se a ferramenta que vocês utilizam ou onde vocês vão buscar dados, se existe a opção de ver número de noites vendidas no mercado, é sempre melhor que ver a ocupação. Okay? Eu digo isso e isto era uma falha, sendo muito transparente, era uma falha que nós também tínhamos. Nós tínhamos esse dado e não mostrávamos. Mostrávamos a ocupação porque era o que o cliente queria ver. Nós agora estamos adicionando o número de noites vendidas porque estamos vendo que este boom de novos anúncios obriga a isso. Mas esse número de noites vendidas, você diz num determinado mês? Qual que é o critério? Pode ser num determinado mês, numa determinada semana, mas numa zona. Ou seja, vamos analisar em São Paulo quantas noites foram vendidas no último mês, por exemplo. Okay? E é importante para analisar a tendência, porque se eu colocar, eu não temos aqui, também não era para agora, mas provavelmente, eu depois talvez possa enviar para você partilhar com a sua rede. Isso. Provavelmente se colocarmos o gráfico de número de noites vendidas no estado de São Paulo, vai estar aumentando sempre, constantemente. Sim. Se colocarmos a ocupação, talvez a ocupação desceu em algum momento. Sim. Okay? Mas você diz o aumento de noites vendidas com qual critério de filtro, vamos dizer assim? Noites anual, vendidas. Sim, média? Pode ser mensual, até pode ser diária. Analisando dados, você pode ver quantas noites foram vendidas. Entendi. Analisa, imagina, 1000 propriedades. Entendi. Percentualmente do volume, por exemplo, 1000 propriedades. Das 1000, tantas foram vendidas. Exatamente. Não necessariamente reflete a ocupação realmente. Não necessariamente. Exatamente. Entendi. Ou seja, os gráficos podem... Um pode ir subindo e o outro descendo. A ocupação pode estar descendo e o número de noites vendidas continuar subindo. E quando estamos em mercados muito competitivos, por vezes ter esses dados é importante. Okay? É entender, mas a ocupação está descendo por quê? Okay? Os dados é para nós olharmos, mas depois tentar entender o que está acontecendo. Não é? Por exemplo, você pode ver, utilizando o PriceLabs, não é? O PriceLabs está recomendando aqui uma noite muito alta. Por quê? É a Taylor Swift. Né? Mas uma pessoa deve tentar entender o porquê. Por isso é que eu estou de acordo com a Joana. É uma ferramenta, mas tem que haver uma parte humana. Porque você deve entender o porquê. Você pode confiar na ferramenta, mas deve entender porquê.
quando vê os dados é igual. Você também pode ver no Price Labs e diz, não, mas a ocupação vai descendo, mas o Price Labs continua a recomendar subir o preço. Por quê? Porque talvez o número de noites continue a aumentar. Apesar da ocupação geral estar descendo. Porque existe, o caso do Brasil também é um bom exemplo, existe uma coisa que nós chamamos de listings fantasma internamente, que é muitas propriedades que estão ativas, mas em realidade não têm ativas, não são realmente ativas, mas não têm nenhuma reserva todo ano. Né? Então, para a ocupação geral, parece zero. Joga para baixo Exato. a média e afeta na métrica, né? E até na Exatamente. decisão dos algoritmos para poder considerar se aquele lugar tem ou não tem ocupação. Exatamente. Por isso é que eu estou dizendo isso de forma transparente. Mesmo se alguém utiliza outra ferramenta, né? Nós sabemos como funciona a nossa, não sabemos como funcionam as outras. Se alguém trabalha com outra ferramenta, deve sempre tentar entender se o algoritmo adapta baseado nessas realidades ou se realmente é só baseado numa ocupação geral, porque numa ocupação geral pode dar um erro. Tem um livro chamado, ainda não li, mas tem um livro que é Como Mentir com Estatísticas, né? Exato. Porque, sim. assim, qual é o critério? Por exemplo, vocês estão falando de anúncios fantasmas, que o correto dentro de uma lógica seria excluir de uma métrica. Por quê? Você quer comparar um imóvel que tem, sei lá, 2 reservas por ano, que é aquele cara que sai do imóvel dele no ano novo, aluga para alguém, mas ele deixa o anúncio lá, mesmo que com a agenda fechada, ele está ativo na plataforma. Esse anúncio deve ser considerado na métrica ou não? Aí o engenheiro de dados vai ter que pensar, peraí, deve ou não deve? Agora, você tem que... Não dá para você pegar um cara, no caso de uma plataforma que analisa milhões de dados, e falar, não, esse cara aqui, deixa eu analisar, esse eu vou colocar, não, esse aqui eu vou tirar. Por quê? Você tem que configurar uma métrica num robô para fazer essa exclusão ou esse critério para o algoritmo considerar. Sim. Então Exato. é muito complexo chegar nesse... É aqui a métrica certa para a gente ter a maior proximidade do mundo real, né? Porque senão a gente pode se perder, né? Nesses critérios, né? Sim. Nós normalmente fazemos existe um critério, claro, e depois vai um pouco por teste e erro, né? Vamos testando até encontrar a margem de erro mais baixa. Porque margem de erro existe sempre, não é? É impossível não existir margem de erro, mas a margem é mais baixa. Nós, quando começamos, acho que eliminávamos, por exemplo, todos os listings que não tinham reservas nos últimos 12 meses. Mas depois não estávamos vendo as reservas a futuro. Então, eles não tinham reserva, alguns até tinham reservas a 12 meses, mas depois tinham o calendário bloqueado para os próximos 12. Não. Então também temos que tirar este. Então foi ali um pouquinho, teste, erro, até encontrar uma fórmula que diz, nós achamos que esta é a mais correta. Okay? E eu digo isto, cada ferramenta depois faz a sua forma. O Smart Pricing da Airbnb é diferente, porque tem um objetivo diferente, ok? É um objetivo de conversão rápida, não é optimização de preço. Mas é útil para quem quiser conversão rápida. É só entender que são 2 objetivos diferentes. O objetivo de um é conversão rápida, o outro é optimizar o seu preço. São coisas diferentes. Só traduzindo, talvez, assim, de repente a pessoa que ficou pensando o que significa essa coisa de conversão de preços do Airbnb e a otimização. Uma plataforma de venda quer fazer o quê? Quer vender. Então, não importa se, por exemplo, para o Airbnb está no melhor preço para você, anfitrião. O que importa é vender. Então, se sinônimo de venda vou baixar o preço até alguém ir lá e comprar, independente se esse imóvel é bom ou se não é bom, existe um pensamento para isso. É igual, você quer vender o seu carro amanhã, você vai jogar o seu preço lá embaixo. É isso. Agora, você quer vender o seu carro pelo preço certo ou pelo preço que você entende ser mais adequado, talvez demore um pouco mais. Mas aí é outro preço. Então são estratégias diferentes no final da conta. Eu sou totalmente a favor das plataformas. Acho que são ferramentas. Uma pessoa deve utilizar as ferramentas para o que servem. É uma plataforma que permite nós fazermos o marketing da nossa propriedade e vender. Temos que entender que uma plataforma como o Airbnb, de verdade, eles não estão... A sua concorrência não são os outros gestores, não são anfitriões. A sua concorrência são as outras plataformas. Então, uma plataforma assegura a venda vendendo mais rápido. Porque se vendeu essa noite, a outra já não pode vender a mesma noite. Não é? Enquanto que o gestor tem outros objetivos. Por isso é que são 2 coisas diferentes. Eu nunca digo que não deve utilizar. Deve utilizar se a sua estratégia for essa. Se a sua estratégia for conversão rápida, pode utilizar. Se a sua estratégia for tentar vender melhor,
não deve utilizar. Deve utilizar uma ferramenta focada nisso. Isso é um erro bastante comum de quem começa a utilizar o Price Labs, que é faz a configuração, carrega no botão, começa a sincronização, passado uma semana a Joana vai, então, como é que estão a correr as coisas? Conversão parou. Sumiram as reservas. Acabaram as minhas reservas, não entendo. Ok, vamos com calma. Então, este caso é muito curioso, que é, fizemos uma análise da precificação do algoritmo, da precificação do mercado, porque conseguem muito facilmente fazer essa comparação no Price Labs, e depois nós temos outra métrica que também é importante, que é ver os dados das reservas do ano anterior. Ou seja, a mesma altura do ano anterior. O que é que nós reparamos? Que as reservas anteriores desse cliente estavam com um preço baixíssimo. Claro. Até mesmo olhando para o que o mercado estava a fazer, tudo ali em baixo. E aí eles aperceberam, pois, antes de usar o Price Labs eu tinha os preços sempre ali baixo e, exatamente esse exemplo, se eu quero vender o carro amanhã, preço baixo, está vendido, não é? E então é muito importante também entender que o Price Labs e a precificação dinâmica, a gestão de receita, claro que cada um tem o seu objetivo, como o Fausto disse, há quem tenha o objetivo mais de ocupação, certinho, também dá para ajustar o algoritmo, ajustar configurações mais nesse sentido, mas é entender que Price Labs não é clicar num botão e chovem reservas. Aliás, se choverem reservas, algo está errado. Exato. Portanto, deixar só aqui também este pensamento para quem está a pensar. Vender muito rápido nem sempre é bom. Com certeza. É bom emocionalmente, uma pessoa dorme melhor. É bom dizer que tem ocupação alta. É bom ouvir o celular ali, pim, É. mas normalmente não é bom sinal. Isso é uma pegadinha que, cara, é impressionante. Tem gente que manda mensagem pra mim e fala assim: Rômulo, nossa, eu tô daqui até 3 meses, tô lotado. Eu falo, acho que você tá cobrando pouco. Exato. Porque não é normal isso acontecer, a não ser que, sei lá, você tenha igual o restaurante super caro, que tem filas de espera de meses, aí é outra conversa, exatamente. Mas eu acho engraçado essa coisa de vizinho, né? Que, não, eu acho absurdo, o meu vizinho, ele tá cobrando R$100. Eu acho justo 180. Mas, bicho, o cara tá cobrando, se ele tá cobrando R$100 e ele tá vendendo a R$100 e ele tá feliz com isso, mas pouco importa pra você a lógica disso, entendeu? Exato. Por quê? Qual é a diferença desse cara que tá, sei lá, neste prédio ou na quadra de baixo lá? Você vai lá bater na porta dele e falar: ô meu amigo, você não pode vender a R$100, tá? Porque é um crime isso. Tem gente que fica realmente bravo e quer fazer até uma espécie de combinado. Fala assim: não, a gente tem que ter uma tabela, a gente tem que combinar com os vizinhos, quanto que a gente tem que cobrar também. E eu olho isso, eu não sei se eu falo alguma coisa, ou se eu fico quieto, porque às vezes se eu falo, bicho, deixa o cara cobrar, e o cara fala: porra, você tá com eles. Claro. Né? Então é muito louco isso, né? E só um parênteses desse negócio que vocês falaram de muita oferta para pouca demanda. No final das contas, o mercado ele tende, pelo menos, a se reequilibrar. Por quê? Se eu não estou satisfeito com a minha rentabilidade, antes, no ano de X a 2023 eu ganhei tanto. Em 2024, eu ganhei menos. Não era como antigamente, não era como o ano anterior. Agora a concorrência aumentou. Às vezes, de fato, pode acontecer. Como pode ser que em 2025 você ganhe muito mais. Você pode ganhar dobro, ou você pode ganhar a mesma coisa, ou você pode ganhar menos, que é quando acontece, por exemplo, em pacotes de feriado. Né? Num feriado, o cara vende o ano novo a, sei lá, R$10 mil. Né? Aí, no outro ano, ele fala: bom, se ano passado eu vendia 10 mil, esse ano eu vou vender ou a 10 ou a 15. Mas pode ser que ele venda a 8. Exato. Porque não é igual. Exato. Né? Então também tem essa fotografia do antes, do agora e do que vai ser amanhã, que a gente não tem noção do que vai acontecer. Exatamente. Né? É isso. E há uma coisa que é muito comum, que é quando nós... Se nós estamos há 20 ou 30 anos no mercado, nós sabemos que não é assim. Porque já passamos por momentos melhores, momentos piores. Apesar que o ser humano tem memória curta para as más notícias, normalmente, não é? São muito momentâneas, mas depois esquece os momentos de mais dificuldade quando já está no momento bom. Todos os mercados têm momentos de crescimento e têm momentos de estagnação, tem momentos que caem e outros momentos que voltam a crescer. Não há nenhum mercado que não seja assim. E, normalmente, quando está estagnado, até é um sinal do mercado maduro. É um mercado que já está consolidado. O que não vai acontecer é...
como é óbvio, se o mercado já está consolidado, nós não devemos começar a abrir, construir edifícios no mercado consolidado, assim como parece que o mundo vai acabar amanhã. Acho que é uma má ideia, a não ser que, de verdade, seja um produto muito diferenciado, que temos a confiança que vai ser diferente. Por isso é que o anfitrião tem que tentar... Quando nós falamos de gestores é diferente. O anfitrião tem que tentar criar o valor para a sua propriedade vender bem. E ele vai fazer isso sempre através da operação. É a operação que vai dar valor. O que ele vai fazer na gestão de receita é aproveitar-se da sua boa operação e ganhar mais dinheiro com isso. Okay? Porque nós também sentimos que alguns clientes começam a utilizar a Price Labs e é assim, agora que estou utilizando a Price Labs, isto vai vender, eu até já posso relaxar. Até. A limpeza já nem tem que ser tão boa, porque agora vai vender. Não. Se você não limpar melhor ainda, não vai conseguir vender. Porque para vender mais caro, a expectativa também sobe, não é? Eu vejo também, por exemplo, aqui, principalmente numa cidade como São Paulo, uma grande maioria das pessoas faz desconto last minute. Mas algumas zonas de São Paulo são last minute. Ou seja, as zonas de São Paulo, a maior parte das reservas vem nas últimas 48 horas. Não é às vezes no mesmo dia. Às vezes no mesmo dia. Se isso é um mercado normal, você não tem que dar desconto. Não tem que baixar. Ou seja, é um mercado. Você tem que dar desconto quando deve dar desconto, que é o mercado está lento. O mercado não está funcionando como normal. Mas se o mercado está comportando como deveria comportar, a sua estratégia tem que ser um pouquinho baseada no mercado. Como a Joana disse, é o mercado que dita o comportamento. E eu sinto que... A gente acha que a gente é especial. É. Entendeu? Pode ser isso. Então a gente fala, não, mas eu sou diferentão. Né? E aí, pode continuar. Se for só um... Sim, não, mas isso. Porque em realidade o mercado é um mercado para todos. Não, é isso. É impossível saber se estamos bem ou mal sem sabermos o que queremos, não é? Por isso é que eu falei, quando nós fazemos a segmentação, você falou, agora há 2 minutos, acha que vai ser melhor, então fez 10 mil no Réveillon deste ano, vai fazer 110. Em realidade, o melhor ou pior é dependendo da sua meta, não é? Eu tive uma chamada a semana passada com um cliente da Price Labs, e até bastante grande, não era aqui no Brasil, mas bastante grande, e ele disse, não, o mercado este ano está pior. Eu disse, ok, qual é a sua meta? Não tenho. Então, não entendo, está pior em relação a quê? Não, o ano passado eu fiz mais. Sim, mas o ano passado pode haver, talvez houve um evento, talvez, não é? Qual é a sua meta para este ano? Não tenho. Então, você não sabe se está mal ou bem se você não tem uma meta definida. Então, o que você estava dizendo, o seu vizinho está vendendo a 100. Talvez a meta dele seja 20 mil reais ao mês. Então, vendeu a esse preço, não é? Ou 2 mil reais, não importa. A sua meta talvez seja superior ou inferior. Então, tudo depende da sua meta, da sua estratégia. Cada um tem a sua. Não existe correto ou errado. Eu também conheço aqui no Brasil um caso prático. Temos 2 clientes, um ao lado da outra, na mesma rua. Uma faz desconto last minute e a outra sobe o preço em last minute. Eu falo com as duas têm razão. Pois é. As duas têm razão. Não. Ela está errada porque eu é que estou correto. Eu faço mais dinheiro em last minute. E outra diz, não, ela não tem razão porque eu tenho mais ocupação em last minute. Então, eu não sei quem tem razão. Quem está certo, né? Exato. Depende da meta deles, né? Sem dúvida. E tem uma coisa interessante que é, por exemplo, que você falou de qualidade da entrega, né? Às vezes você tem um imóvel até pior do que outro, só que o cara que está por trás daquele imóvel responde rápido. Aí aquele outro que tem um puta preço bom, legal, um ofurô na varanda, sei lá, né? Claro, cada um com a sua lógica e a sua prioridade, né? Certo. Só que às vezes, porque assim, no final das contas, a gente tem um ser humano do outro lado, que é o hóspede, né? Que é o cara que vai lá e fala assim, eu topo pagar o que esse cara tá pedindo, né? E aí, às vezes você tem 2 anúncios, porque as pessoas, os hóspedes, quando pesquisam, eles veem vários anúncios. Eles não veem um só, não veem o seu, que o seu é maravilhoso e tal, ele pode ser. Só que às vezes, se esse hóspede em potencial mandar uma mensagem, por exemplo, vocês 2, cada um tem um imóvel. O seu imóvel é incrível, da Joana é menos incrível que o seu. Só que a Joana me respondeu mais rápido. Eu perguntei várias coisas, a Joana respondeu, eu talvez feche com ela do que com você. Normal. Essa pode ser uma métrica de um hóspede, né? Então, Certo. é uma alquimia muito maluca no final das contas, porque é um ser humano do outro lado que às vezes a gente esquece que existe um ser humano, né? A gente fica, às vezes, tanto na métrica e no número, não, porque sobe aqui, dá um desconto aqui, a demanda e tal, mas no final é um outro hóspede do outro lado que vai olhar e vai tirar o cartão de crédito do bolso dele, ou fazer o Pix aqui no Brasil, que recentemente entrou nas plataformas, né?
e vai concordar em pagar aquilo, né? Não é porque uma tecnologia diz que o preço vai ser maior ou menor que de fato você vai conseguir convencer o outro cara do outro lado que aquele preço está certo. Claro, Porque aliás, tem um homem, a pessoa lá, né, que vai decidir. o preço é só o início, não é? O preço faz com que o hóspede veja o anúncio e clique. Exato. Mas a decisão final é isso que o Rómulo está a dizer, é os comentários, as fotografias, essa comunicação, que também há o fator humano, não é? É confiança. A confiança no É anfitrião. Portanto, o preço é super importante, mas é um passo. Depois há todo esse outro passo, sem dúvida. Isso. Se tudo fosse baseado em preço, ninguém comprava iPhone. É verdade, porque o pessoal faz fila para comprar o É. iPhone mais novo, né? Ninguém Não compra importa o preço. Não É. chega É. lá e em realidade faz o mesmo que faz com os outros. Manda e-mails, vai à rede social e... não é? Em algumas Mas- coisas nem é tão bom. Mas é isso, se o preço fosse prioridade só para toda a gente, ninguém comprava iPhone, toda a gente comprava algo mais econômico. Yeah. Eu acho que a confiança aqui no meio, e a confiança vem disfarçada de várias coisas, tanto para uma empresa como um anfitrião, a confiança é muito importante. Eu, quando viajo para um sítio que é a primeira vez que eu vou, não conheço o mercado, não sei o quê, muitas vezes é a confiança que me transmite, na forma de responder, como responde, o profissionalismo, os anúncios, os comentários que eu leio. No fundo, eu prefiro pagar mais e ir num sítio que me dá confiança. Sem dúvida. E só uma pausa rápida, eu esqueci de entregar para vocês no começo. Eles me trouxeram aqui, ó, um presente super generoso deles aqui, ó, um copinho Temos de mais café. umas coisinhas. Tem mais coisinhas aí. O que eles trouxeram aí? Deixa eu... Mas depois damos à equipe. Umas canetas para esse olha só. Mostra aí, pessoal. O pessoal vê As aí, ó, canetas porque pra quem tá essa- ganhando sou eu, não as pessoas que estão, né? Vendo, E, ó, então. e isto é útil para, principalmente, Ah, para isso quem é tem de mala. mulheres, que é para a bolsa. Isso assim. aqui é de bolsa, né? Que bota aqui assim, né? ó. Exato. Exatamente. A mulherada vai gostar disso daqui. Ainda tem para aqui mais. Olha só, preciso fazer um desses aqui, umas coisas assim, uns brindezinhos assim. Agora eu vou entregar os meus para eles, que são... A gente tem esses adesivos, a Joana já deve ter visto algumas Já? vezes. Adesivos em português para colocar nos imóveis. Não sei se vocês fazem locação ou vocês têm imóvel de temporada ou não? Não, eu já trabalhei numa empresa de locação temporária. Ah, é? A Life of Art tinha perfeito. cerca de 350 apartamentos. A sede era na Colômbia, eu vivia na Colômbia nesse momento. Entendi. Então habla-se espanhol também. Sim, também. Ah, que bueno. Às vezes ainda misturo algumas palavras, porque eu em casa só falo espanhol em casa. Ah, é? Sim, Fausto, às vezes estou a falar com ele em mensagem, ele, igual que este ou este. Sim, porque eu não- Muitas Porque sua graças, família, Fausto. você conheceu na Colômbia? A minha esposa é colombiana, Ah, tá então eu explicado. falo em casa e no dia a dia, como eu levo o mercado português, espanhol, não sei, então em realidade, também pelo tamanho, eu termino por falar muito, eu falo 80% do meu dia em espanhol. Entendi. Então, por vezes, e depois como vivi muitos anos também na Mistura. Colômbia, às vezes mistura as palavras, então já mistura Entendi, muito. Sim. muito bom. Então temos aqui os muito adesivos bom. em português e em inglês. Inglês. Vocês podem colocar na casa de vocês ou dar para alguém. Sim, e sim. Deixa eu entregar aqui os mesmos para o Fausto também. Que aqui ótimo. os adesivos em português e em inglês. Só não tem em espanhol ainda. Não há problema. Aí temos aqui. E o nosso. Esse aqui a gente vende para as pessoas Ok. normalmente no mercado e tal. Agora, esses que eu vou dar para vocês são exclusivos de pessoas que estão na nossa comunidade de anfitriões com estrelas. Se você quiser fazer parte, você pode se inscrever no link da descrição aqui do podcast. Aqui a gente tem um paninho de prato. Obrigado. Anfitriões com estrelas. Aqui uma toalha de maquiagem, mais para mulherada, né? Que gosta de tirar a maquiagem nas toalhas. Então, também Obrigado. aqui para você. E também Perfeito. um paninho de Obrigado. prato para secar os pratos. E Muito obrigada. uma toalhinha também de presente aqui do canal do Perfeito. anfitrião. Muito obrigada. Útil porque o apartamento onde estamos não tem. Não tem. Pronto, já vai usar agora. Né? Ele vai falar, olha só que toalhinha bonita, manda pro anfitrião, fala assim, ó, faz parte lá do Anfitriões com Estrelas. Sim, sim. Tiramos uma fotografia lá na cozinha. Lá na cozinha. E uma coisa que eu acho que poucas pessoas sabem é que existe uma figura humana que é o cara de receita, é o Revenue Manager, né? Que eu acho que cada vez está mais sendo falado sobre isso, né? Porque nos hotéis tem essa figura. Eu imagino, não sei exatamente. Depende do tamanho do hotel, depende de várias coisas. Muito né? mais do que em aluguer de temporada, sim. Você chegou, ou você faz isso atualmente porque você veio daí de alguma maneira, pelo que eu entendi. Sim, sim. Como que é isso para você? Eu comecei com hotelaria e foi onde eu estive a maior parte do meu percurso profissional. Diria que nos últimos
3, 4 anos, antes de vir para o Price Labs, é que comecei a ter um contacto mais com o aluguer de temporada. Nós tínhamos um cliente no Reino Unido e então, pronto, e por acaso usavam Price Labs, então aí eu também tive o primeiro contacto com a ferramenta e a base é a mesma, é aquela que falámos no início, mas depois é muito, muito diferente. Por ser um setor mais especializado, é muito mais ao detalhe do que será necessário, por exemplo, até agora, num aluguer de um apartamento. E é algo que nós até estamos a desenvolver, foi uma das coisas que eu comecei logo a trabalhar também com o Fausto quando entrei para o Price Labs, é que os hotéis gostam muito de saber exatamente o que os outros estão a fazer e depois ter exato, e depois ter um posicionamento muito específico, ou seja, o que este hotel está a fazer, eu quero que o meu preço seja, sei lá, 20 reais abaixo. E essa é a estratégia deles. E vão ver todos os dias a evolução dos preços, daí nós também termos desenvolvido e estamos a desenvolver também para hotéis essa ferramenta, e super importante é entender a tendência desses preços, ou seja, de ontem para hoje, o que é que ele fez? Aumentou? Desceu o preço? Não muda o preço? Porque lá está, nós na hotelaria não conseguimos saber qual é a ocupação daquele hotel. Então a única métrica que nos consegue dar uma ideia é a oscilação dos preços. Se eu tenho um hotel que constantemente está baixando o preço para aquele dia, então a ocupação é baixa, então aqui temos também que tentar ser mais competitivos porque não estão a encher, não é? E também a figura do gestor de receita ou do revenue manager, sim, está muito mais dentro de toda a operação de um hotel do que ainda aqui no modelo de aluguer de temporada. Não digo que é perfeito, porque mesmo na hotelaria o gestor de receita tem que se impor muito. Especialmente estamos a falar, o Fausto disse, o gestor do hotel, o general manager, tem sempre aquele... O preço tem que ser este, não porque... vai diminuir mais do que isso. É isso, temos este standard, este é o nosso serviço, se for abaixo disto, não estamos a fazer um bom trabalho. O nosso produto é de excelência. Modo dinossauro. Não pode ser. Modo dinossauro, é. Aqui temos a mesma figura que é o proprietário. É a mesma coisa. Pronto. E então, o gestor de receita mesmo assim tem muito que implementar a cultura de revenue. É o que nós dizemos. Nós não somos só... Como o Fausto disse, o rato de laboratório, a ver os números, a fazer cálculos, nós também temos que espalhar essa cultura e dar a entender, e não só o general manager, mas todos os departamentos, até mesmo housekeeping, estamos a falar de quem esteja na recepção também. Quem está na recepção tem que estar a par do que é a estratégia de preço e porque é que estamos a fazer aquele preço, e não devemos ceder ao cliente que está a pedir para me baixar o preço a metade. Sempre. Neste dia podem baixar, neste dia não, e entendem exatamente porquê. Num hotel, quando o revenue manager é bom, normalmente quando as metas não se atingem, a não ser que passe alguma emergência, não é? Como umas cheias, algo de clima que não temos controle, normalmente quando as metas não se atingem é por erros da equipa. Deram mais descontos do que deviam, fecharam um grupo que não deviam, não respeitam o revenue management, muitas vezes na hotelaria. Que não dá certo, ou que dá erro, se diz... Nós tínhamos uma meta, imagina, de fechar 100 mil reais, ao menos. Entendi. Não se alcançou. Normalmente, a culpa é do revenue manager, você fez a estratégia. Quando vamos analisar, a recepção deu descontos que não deveria, cometeu erros. O diretor comercial fechou um grupo e fechou mais baixo do que deveria, sem falar com o revenue manager. Deu muitas borlas também, ou seja, noites gratuitas. Houve um erro na limpeza, uma noite gratuita, não sei. Então, e depois a estratégia não bate certo com... O revenue manager antigamente era um bicho do Excel. Já não é, há alguns anos que já não é. Já. Até muitas vezes o revenue manager, a principal qualidade que ele tem que ser bom com pessoas. Tem que saber gerir as pessoas, tem que ser capaz de convencer toda a gente que a estratégia é correta. E depois tem que ter a capacidade de ser mais ou menos diplomático, mas bastante firme, porque vai ter bastantes discussões internas para explicar que aquilo tem mesmo que ser seguido. Porque os hotéis fazem o mesmo erro que faz um anfitrião. Não está a vender, modo pânico,
começam a oferecer, a descer preços, a fazer ofertas, e o Revenue Manager às vezes diz, não, espera. Mas é aquela coisa de a incerteza termina com muito Dá pânico. desespero, né? As pessoas ficam desesperadas. Às vezes elas me mandam mensagem, Romulo, meu Deus, eu sempre tenho reserva uma semana para frente. Agora, essa semana, eu não estou tendo nada. E agora? Precisa entender o que é, né? É por isso que, mais para os gestores, quando alguns gestores me dizem, Fausto, conhece algum Revenue Manager? E eu digo, conheço. Quanto mais ou menos é que ele vai cobrar ao mês? X. Ui, é muito caro. Não é. Porque Pois. um bom Revenue Manager tem que ser pragmático o suficiente para tomar as decisões e ele sabe que é ele que vai ficar com as culpas. Se a coisa corre mal, a culpa é sempre dele. Por isso ninguém quer fazer isso e ganhar pouco. Ninguém. Então é por isso que há poucos Revenue Managers no setor do aluguel de temporada. É muito difícil de encontrar por isso. E também acho que porque varia muito de produto para produto, né? Porque num hotel você tem o mesmo produto, vamos dizer assim, né? Ainda que com categorias diferentes. Agora, num gestor, você tem bairros diferentes, você tem dinâmicas diferentes, tamanhos de imóveis diferentes, Exato. designs diferentes, complexidades diferentes. Um tem ar-condicionado, outro não tem, outro tem piscina, outro não tem, outro tem vaga de garagem, outro não tem, né? E falando dessa questão humana, eu entendo que uma plataforma de precificação como a de vocês, ela não necessariamente é uma inteligência artificial, Não. certo? Porque tem gente que fala, é inteligência artificial. Eu não considero. Eu considero uma inteligência de dados, que aí o ser humano vai lá e tira as conclusões e toma as iniciativas. Dado isso, caso o meu entendimento esteja correto, como que vocês enxergam? Porque agora é um boom de inteligência artificial em tudo que é lugar. Você acha que... Eu sei que tem algumas iniciativas dentro da plataforma com inteligência artificial, mas até que ponto a gente chega a isso, uma inteligência artificial, a ponto de fato, não preciso de um ser humano para revenue management, não preciso de um ser humano que vai pensar nas receitas, etc., porque vai ter uma inteligência artificial que eu vou treinar para que interprete os dados e haja da maneira que eu gostaria que ela agisse, que é um pouco do que a gente vê hoje nas inteligências artificiais, né? Você treina ali, você faz um processo de machine learning, e aí a inteligência junta um monte de dados e chega em conclusões. Sim. Como que vocês enxergam essa coisa da inteligência artificial em si para essa questão de preço? Bem, isto eu acho que o Fausto concorda, porque foi um dos temas que ele falou numa conferência que fomos, mas inteligência artificial é uma máquina, digamos assim, que aprende constantemente. E isso é o que o algoritmo faz. Ou seja, o algoritmo todos os dias recolhe dados e com esses dados capta tendências e vai constantemente aprendendo com essas tendências e adaptando à realidade do mercado, que já sabemos que não é fixa, certo? Não é sempre igual. Portanto, tem sim parte de inteligência artificial. Principalmente machine learning. Exato, a parte porque de machine inteligência learning. artificial é um termo assim um bocadinho vago, não é? E depois existe correto. o predictive AI e tudo isso, mas o machine learning está lá desde o início, não é? Principalmente, eu acho, no nosso caso, o algoritmo machine learning, tem um fator muito forte. E a Joana já vai falar mais das novas ferramentas de predictive AI, eu termino e deixo a Joana falar disso. Eu acho que a parte de machine learning é muito forte no nosso sistema. E eu não estou de acordo que vai ser um piloto automático 100%, porque eu acho que na estratégia há sempre algo que é subjetivo. E o que é subjetivo nunca vai dar para o algoritmo automatizar. Um exemplo prático, a qualidade é subjetiva. Não é? Não existe um standard de qualidade para um apartamento, então a qualidade é subjetiva. A experiência do hóspede durante a sua estadia é subjetiva. Então deve haver alguém que faz a gestão da ferramenta. O que não tem é que está lá todos os dias. As ferramentas já são inteligentes o suficiente para trabalhar 90% automático, 90% e algo por cento. E nós só vamos depois dar o nosso input, a nossa subjetividade e a ferramenta e dizer, ok, mas eu aqui quero mudar um pouco a estratégia. Faça uns ajustes para ela adaptar. O que não tem é um erro. Eu assim que abro uma conta e vejo que a pessoa está todos os dias fazendo mudanças no Price Labs, não dá. Até, se você faz demasiadas mudanças, você não consegue ver se a estratégia resulta. É isso? Se eu estou sempre a mudar, então no final do mês eu digo, qual foi a estratégia que resultou? Eu não sei, eu já fiz tanta mudança, não deu tempo. Agora, nas novas funcionalidades, eu deixo a Joana falar um pouquinho do que temos. Sim, bom, isto já lançámos há alguns meses, e especialmente para quem está a começar é bastante útil. Nós temos gráficos que mostram os preços
do mercado, o nosso posicionamento dos preços e também em termos de ocupação. Esses 2 gráficos agora têm uma ferramenta que, clicando, vai gerar automaticamente um texto que explica o que está no gráfico e a interpretar os dados que lá estão. Portanto, esse é o grande problema das pessoas, né? Vê um monte de dados e fala, o que eu faço agora? Exatamente. Então, isso é algo que já lançámos. Claro que a parte, como o Fausto disse, e todos concordamos, a qualidade é sempre subjetiva, certo? Mas até mesmo as próprias plataformas têm ali certas métricas que um anúncio tem que ter para ser considerado um bom anúncio, certo? E nós vamos lançar uma ferramenta que vai fazer uma análise do anúncio, não só descrições, número de fotografias. Nas plataformas, no Airbnb, isso. Exatamente. Você coloca aí e faz uma análise do seu anúncio na plataforma. Okay. Então vai dizer se o anúncio tem qualidade ou não, com base em vários critérios, e ajudar o anfitrião, ok, é isto que eu tenho que mudar para o meu anúncio ser melhor. Mas sempre essa análise, no caso, com dados objetivos, com as características, o descritivo, a quantidade de comentários... Qualidade da foto... Vai ter essa capacidade qualidade da foto, inclusivamente se a foto tem boa luz ou não. E isto sim é utilizando o Predictive AI, o que as pessoas chamam ChatGPT, que não necessariamente tem que ser o ChatGPT, mas a mesma tecnologia do ChatGPT. Além disso, também vamos lançar, muito útil também para anfitriões, nós temos as nossas ferramentas que fazem relatórios, portanto, quem usa o Price Labs pode gerar um relatório mensal, por exemplo, para enviar para o proprietário, mas há sempre a parte de explicar ao proprietário o que aconteceu, certo? Nós vamos ter também uma ferramenta de inteligência artificial que vai interpretar esses dados e gerar um texto a explicar tudo o que está no relatório. Claro que entra a parte humana, sabemos, podem editar o texto, fazer como quiserem, mas vai ajudar muito também a saber interpretar os resultados para reportar aos proprietários. Isso vai ser lançado em breve. O objetivo final é, em algum momento, o usuário do Price Labs poder chegar e ter uma opção que diz, clica e sai um relatório da conta. E diz, olha, deverias entrar neste grupo, mudar isto, olha, verifica isso. Nós nunca vamos dizer o que fazer. Vamos dizer, talvez devesses verificar isto. Talvez devesses verificar. Porque dizer o que fazer é sempre muito perigoso. Mas é dizer, olha, aqui vejo algo que não me parece bem. Dá uma vista de olhos. Verifica. É mais nesta coisa, chamar a atenção para possíveis erros. Ele até pode dizer, não é um erro, eu quero. Ok? Mas é chamar a atenção para algumas configurações, algumas situações que não são claras. Essa é uma parte. E a segunda é o que a Joana estava a explicar. Tudo que seja gráficos, que são difíceis de ler, porque as pessoas sabem ler o gráfico de ocupação. Tirar um insight disso... Conclusões. Agora, a conclusão disso é que pode ser mais complicada. E o objetivo dessa ferramenta é passar dos gráficos para um texto já com conclusões. A dizer, nesta data vemos isto, talvez devesses fazer isto. Mas será sempre uma sugestão. Certo. Okay? Porque, como nós dizemos, não existe uma estratégia correta. Existem muitas estratégias corretas. E cada um seguirá. Até porque é impossível, e isso não somos nós, qualquer ferramenta, é impossível dizermos se a estratégia é 100% correta sem saber a estrutura de custos de uma propriedade. Então, nós podemos dar sugestões, mas depois a realidade da Joana de custos pode não ser a minha e eu posso não querer fazer a mesma coisa. Exato. Eu acho que a inteligência artificial, essas tecnologias, elas têm uma baita utilidade, mas elas vão deixar a galera bem preguiçosa, né? Tipo assim, preguiçosa do ponto de vista de por que isso está sendo do jeito que está sendo mostrado aqui? E a partir daí, o que eu faço? Eu vou fazer o que está me sendo dito aqui, então eu vou fazer. Mas espera aí. É que nem quando alguém fala, o fulano de tal disse uma frase assim. Aí você fala, não, deixa eu ler a frase do cara. Aí, não, significa outra coisa que ele quis dizer. O outro está interpretando de outro jeito um negócio que foi... E daqui a pouco a gente está só lendo, né, de alguma maneira, não tendo capacidade, na verdade, de interpretar aquilo que a gente está vendo, né? E é aí que mora a inteligência real da coisa, né? Exato. Vocês vão tentar ajudar. Encurtar, né? Encurtar esse ponto de contato entre, cara, pensa sobre isso. Aí o cara tá com preguiça de pensar sobre tudo isso. Vocês vão tentar achar um caminho. Claro. Mas se esse cara não se aprofundar, acho que ao longo do tempo só as pessoas que se aprofundam realmente e sabem usar essa ferramenta de inteligência artificial
a seu favor, que vão conseguir resultados mais extraordinários, né? Porque senão não existe inteligência artificial, não existe milagre, não existe hack, não existe receita de bolo que, cara, faz isso que, certeza, vai lá que é sucesso, né? É por isso que eu acho que em qualquer profissão, já é assim, mas eu acho que no futuro vai ser mais. Às vezes dizem, o que é que eu deveria estudar para ter sucesso? E aqui há 5 anos diziam, vais para, não sei, programador, engenheiro tal, e tens sucesso. O AI já programa. Ou seja, em realidade daqui a alguns tempos já não vão ser necessários tantos programadores. A mesma coisa acontece agora, toda a gente vai para cientista de dados. Daqui a 20 anos temos cientistas de dados e não temos psicólogos. Então precisamos de um psicólogo, não temos, mas temos cientistas de dados. E eu acho que no final a soft skill mais importante de todas, e infelizmente acho que não se está a investir demasiado, é ter pensamento crítico, que é o que estava a dizer. Se uma pessoa tiver pensamento crítico e souber pensar pela nossa cabeça, nós conseguimos analisar e ver, ok, agora eu vou aplicar o meu pensamento crítico. E isto funciona se eu sou médico, se eu sou cientista de dados, se eu sou anfitrião. Tendo pensamento crítico é sempre mais fácil. Nós sentimos que algumas pessoas utilizam a Price Labs porque querem automatizar, continuam com pensamento crítico. Sinto que há outras pessoas que utilizam porque não querem ter pensamento crítico. Normalmente os que têm pensamento crítico têm melhor resultado. Sem dúvida. É sempre assim. O prêmio sempre vai vir para quem tem pensamento crítico, Exatamente. ainda que tenham ferramentas que... A ferramenta vai ajudar, mas quem tem pensamento crítico vai conseguir adaptar-se mais rápido e melhorar ainda mais. Excelente. Gente, muito obrigado, Joana, Fausto, muito obrigado por vocês terem aceitado o convite de vir aqui falar um pouquinho sobre precificação. Espero que a gente tenha falado boa parte das coisas, né, que se deixar a gente fica falando, porque não é um assunto que se esgota em pouco tempo. As nossas masterclasses, inclusive, tem acho que umas 2 horas aí, a Joana falando pra caramba lá. Então, espero que você tenha aproveitado desse conteúdo. Não sei se vocês querem dar o site, se vocês têm redes sociais pessoais, ou vão deixar as redes sociais profissionais, ou só as da empresa, fiquem à vontade aí. Bom, antes de mais o nosso site, não é? Que é assim o principal, que é www.pricelabs.co, importante dizer CO, há quem ponha .com, e depois lá tem muita informação em português, conseguem entender sobre o produto, tem até testemunhos de clientes nossos aqui do Brasil, porque temos de facto trazido aqui bastantes resultados. Qualquer coisa que necessitem, seja só, mesmo que nem queiram fazer um período de teste, só uma sugestão, alguma coisa, a nossa equipe de suporte está sempre disponível, também podem fazer as questões em português. Eu e o Fausto, principalmente eu, sou quem tem o contacto mais direto com clientes. Infelizmente eu sou uma pessoa e felizmente temos neste momento muita demanda do Price Labs, mas de facto eu não consigo ter contacto direto com todos. No site, se forem ao menu de treinamento, nós temos todas as semanas uma sessão de treinamento ao vivo. Os webinars, né? Exato, neste caso será comigo, portanto podem assistir e também tirar qualquer dúvida que tenham ao vivo. Fausto, alguma coisa a acrescentar? Não. A partir do final do mês de outubro a Joana já tem ajuda, por isso já vamos ter outra pessoa a fazer o mercado também. Finalmente. Está sobrecarregando. Está sobrecarregando, está. A Joana neste momento está sobrecarregada, mas já temos. Vai entrar outra pessoa que também vai trabalhar o mercado brasileiro. Legal. Chama-se Lara, vai estar também a ajudar a Joana. E também contratamos agora mais algumas pessoas para a equipa de suporte, por isso, por favor, escrevam para o suporte que eles conseguem responder. Que agora tem que mandar a demanda para o suporte para justificar a contratação de mais gente. Exatamente. Assim eles veem os KPIs lá da quantidade de tickets em português e quantos mais tickets em português, mais fácil é convencer a aumentar a Nem que digam só um oi, pode ser. Enviem. Muito bom. Fausto, então, muito obrigado aí pela vinda. Espero que a passagem de vocês aqui pelo Brasil seja muito boa. A gente vai se ver aí nos próximos eventos, né, que tem nessa semana. Que só para vocês saberem, eles são de Portugal. Você mora em Portugal também, sim, né? Sim. Você também, né? Tal. Sim. Então eles vieram aqui para o Brasil para alguns eventos e aproveitamos essa oportunidade também de trazê-los e conversar um pouquinho sobre o tema. Então, muito obrigado por hoje. E obrigado. Se você gostou, muito obrigado. Compartilha com outros anfitriões, né, essa possibilidade de precificar melhor, de entender melhor sobre esse universo. E a gente se vê no próximo episódio. Até mais.